Olá, seja muito bem-vindo ao Clínica da Alma. De todas as palavrinhas que as crianças aprendem desde novinhas, desde bebê na realidade, a primeira delas, a mais utilizada, eles fazem até o gestinho assim, olha, é não. É muito engraçado a gente ver um bebê, ele vai para fazer uma arte, só de olhar para a gente, ele faz com o dedinho não, o que não significa que ele não vá completar a arte. Se a gente deixar, ele continua fazendo não, rindo para a gente, brincando, mas ele quer o sim, ele quer na realidade realizar aquilo a que ele se dispôs a fazer. É muito interessante porque o não faz parte do nosso dia a dia, o não faz parte da nossa realidade. A gente precisa ter o não, a gente precisa ter as negativas, até para que a gente possa aproveitar o sim, aproveitar as coisas boas da vida. Mas nós, como sempre, desde bebês, não gostamos de não. Há crianças, e você já deve ter visto isso, e é muito triste assistir uma cena dessas, que fazem birra, que gritam, que esperneiam, que na realidade fazem a famosa manha infantil até ganharem o sim dos seus pais. Mas pior ainda é a gente ver adultos fazendo manha. Manha porque querem alguma coisa, manha mesmo cientes de que o que eles estão desejando, o que eles estão se propondo é algo errado, mas ainda assim fazem manha, e manha de adulto é uma coisa muito feia, querendo sim. A nossa cultura prioriza o fato de que eu tenho que ter os meus desejos, as minhas aspirações realizadas. As pessoas estudam para isso, as pessoas trabalham para isso, as pessoas se organizam para isso, para que tudo aquilo que a gente decida fazer, da forma como a gente quiser fazer, as pessoas tenham que lidar com o nosso sim, ou tenham que lidar com as nossas decisões. Mas a gente sabe que na vida não é sempre assim. A vida, as pessoas dão muitos nãos pra gente. É um não porque a gente não consegue passar num concurso quando a gente até mesmo estudou e é uma coisa legítima. É um não quando a gente deseja alguma coisa e aquilo não se concretiza, aquilo não se realiza. É um não para o vestibular, é um não para um concurso, é um não para um relacionamento em que a gente apostou todas as fichas, em que a gente trabalhou, que a gente priorizou e que de repente não segue à frente. Não a gente ouve ao longo da vida, mas a gente precisa aprender a conviver com o não. Tem muita gente que tem dificuldade de ouvir não. A vida diz, as pessoas dizem, os filhos dizem, os pais dizem, o cônjuge diz, e é importante quando a gente começa a ouvir muito não. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é, será que aquilo que eu estou pleiteando, será que aquilo que eu estou querendo fazer é de fato algo interessante? Porque se ninguém concorda comigo, ou eu estou absolutamente certa e todo mundo está errado, ou a grande maioria das pessoas pode estar certa e eu que posso estar errado. Então, a cada não que a gente recebe, a gente precisa repensar. Repensar a estratégia, repensar o tempo de estudo, repensar as escolhas que a gente tem feito, porque o não serve para a gente reavaliar o caminho. Quem sabe, muitas vezes, a gente precisa dar uma marcha ré e entender que quando a gente faz isso, a gente pode viver muito melhor. Mas, mais do que ouvir não, tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. Porque, afinal de contas, quando a gente diz isso eu não faço, com isso eu não concordo, isso eu não aprovo, isso eu não gosto, quando a gente se posiciona numa situação e diz não, nem sempre nós vamos ser os mais populares. Nem sempre as pessoas vão gostar, porque afinal de contas é tão bom quando vai todo mundo junto para o abismo, é tão bom quando está todo mundo no mau caminho, porque afinal de contas eu não tenho ninguém para olhar e dizer não, tem uma alternativa, eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor. Dizer não é algo difícil para muitos pais, por exemplo. Tem pais que preferem ser reféns dos seus filhos porque têm dificuldade de dizer não. A gente precisa dizer não a vícios, a gente precisa dizer não a pecado, a gente precisa dizer não a desejos, a gente precisa dizer não até para coisas lícitas, mas que a gente sabe que não estão, ou nós não estamos ainda prontos para vivenciar. A gente diz não para filho, mesmo quando a gente até pode dizer sim. Muitas vezes para que ele aprenda que a vida traz nãos, que a vida inclui nãos. Mas também é muito complicado quando muita gente, e pra gente também, eu até me incluo nisso, quando a gente pede tanto e ouve nãos de Deus. Deus sabe quando diz não pra gente.
E os nãos de Deus são muito sonoros. Eles vão na contramão daquilo que a gente está desejando. Eles vão na contramão do tempo que a gente deseja que as coisas aconteçam. A coisa mais interessante com os nãos de Deus, na realidade, é que quando o sim dele vem, ou quando o tempo passa e a gente olha para trás, a gente fica pensando, uau, foi tão bom Deus ter me dito não naquela ocasião. Porque se ele tivesse dito sim, pode ser que eu não estaria tão bem, eu não estaria tão feliz, eu não estaria tão realizado naquilo que eu faço, porque o não de Deus é sempre um sim para a gente. O não de Deus é sempre um sim para a vontade dele e para aquilo que é melhor para a nossa vida. Então a gente precisa, sem dúvida alguma, aprender a lidar com o não. Aprender a dizer não para os outros, às vezes é importante. Aprender a dizer não para a gente. Quantas vezes já não fui na frente do espelho e disse, Elaine, para, não vai por aí, não é esse o caminho, pode ser que você seja exagerada agindo dessa forma. Às vezes a gente precisa dizer não para a gente, para a nossa alma, para quietar a nossa alma, para quebrar um pouquinho daquela ansiedade da gente fazer as coisas e achar que a gente tem que fazer naquele momento, daquela forma, daquele jeito, porque senão tem gente que faz manha consigo mesmo. Tem gente que faz manha com Deus, tem gente que faz manha com as pessoas, tem gente que faz manha com a vida. E, na verdade, quanto mais manhas a gente faz, quanto mais a gente bate o pé porque não quer aceitar o não que a vida nos traz, mais infantis nós nos tornamos, mais imaturos nós ficamos, mas sem dúvida alguma, mais nós perdemos oportunidades na vida da gente ser mais feliz, da gente aproveitar as nossas situações, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Portanto, aprenda a ouvir não. Não faz parte, o não é bom. O não faz com que a gente repense as nossas prioridades, as nossas decisões, aquilo que a gente aspira da vida. O não faz parte da educação e da formação dos nossos filhos. É muito bom quando eles aprendem a ouvir o nosso não, a lidar com o nosso não, a repensar o nosso não, a reformular a vida, as questões, o comportamento e as atitudes para que a vida lhes seja mais favorável lá na frente. E, acima de tudo, que a gente aprenda sempre a ouvir o não de Deus como um gostoso e sonoro sim. Sim para a vontade dele, sim para aquilo que é muito melhor para a nossa vida, que ele vai fazer no tempo dele, que vai ser o tempo certo, o tempo ideal, fundamental para que a gente possa experienciar o melhor de Deus para a nossa vida. Aprenda a dizer não, aprenda a conviver com não, aprenda a ouvir não, mas acima de tudo, aprenda sempre a conduzir a sua vida de uma forma que seja sim, seja não, que seja sempre o melhor, a vontade de Deus para você. Deus te abençoe.